Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez. E essa vai ser a videoaula mais rapidinha que eu já fiz até hoje, porque ela é apenas para responder a vários amigos aí que estão deixando nos comentários um pedido. Então, pelo título você já sabe o que é. Vamos deixar de muita conversa e vamos partir logo para os cálculos, tá legal? Pegue seu lápis, seu papel e bons estudos. Galerinha, antes de entrar na videoaula, eu queria te dar uma dica que é para você receber sempre as atualizações que eu tenho fé que vou conseguir colocar mais videoaulas agora para vocês. Estou tentando dar uma arrumada no meu tempo, eu acho que agora vai ficar bacana. Então, você que está inscrito aqui no meu canal, você vem aqui do lado aqui do botãozinho ó, inscrito, você pode cancelar a inscrição, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, mas aqui do lado tem esse botãozinho aqui de configuração, ó, e aí você vem aqui, vai aparecer Titio Trevas e você vai marcar aqui, ó, enviar para mim todas as notificações deste canal. Então, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber esta comunicação, beleza? Então, não deixa de fazer isso não, vem aqui em salvar, e sempre que Titio Trevas colocar um vídeo novo, você recebe aí no seu e-mail, tá legal? Junto com os outros que você também já deve receber. Então, você pode fazer isso em qualquer canal que você esteja inscrito. Então, se você quer saber se aquele cara que você gosta muito colocou mais um vídeo ou não, você vem aqui para todos os canais e faz o mesmo procedimento. Legal? Então, vamos à nossa aula. Um abraço. Bom, meus amigos, como eu disse na introdução, essa vai ser uma videoaula que é resultado de vários pedidos que está acontecendo aí nos comentários. Muita gente está pedindo para eu informar como é que a gente calcula o número de classes. Se o problema não der o número de classes, então eu decidi fazer essa videoaula rapidinho. Então vamos ver como determinar o número de classes quando o problema não dá. Ele só dá os dados brutos, uma quantidade de 20, 30, 40, 50, não importa. Ele dá os dados brutos e pede para você criar a distribuição de frequência. E aí, quantas classes eu farei? Nem quantos grupinhos eu farei e esses grupinhos terão que tamanho? Então vamos definir o total de classes. Existem duas maneiras. A primeira é utilizando essa fórmula aqui, que eu confesso a vocês que eu não sei de onde é que vem, e acabou que eu ia pesquisar a origem, mas não me veio isso agora. Então, vou fazer logo para vocês a fórmula. A fórmula diz que K é igual a 1 mais 3,3 log de x. Meu Deus do céu, Titio Trevas, que coisa maluca é essa? Vamos ver então. K é o número de classes, então é aquilo que a gente quer calcular. Exatamente aquilo que não foi dado no problema e que muita gente está com dúvida. E x é a quantidade de dados que eu tenho. Então, 30, 40, 50, 70, não importa. Log é o logaritmo de x na base 10. Quando não tem base aqui, é na base 10. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, mas eu não sei como vou calcular isso. E aí, você não sabe e também não vai se preocupar muito. Você utilizar essa fórmula, você vai utilizar a calculadora para fazer isso. Tá legal? E eu vou te mostrar isso com a utilização da calculadora. Como é que você pode fazer isso? Não precisa se preocupar muito com isso. Meu professor não deixa eu usar a calculadora. Aí você tem um problema. E aí você precisa falar com ele, professor, se eu não dei o número de classes, eu preciso calcular o número de classes, eu descobri uma fórmula que usa o logaritmo. O logaritmo está na calculadora. Posso usar aqui rapidinho na sua frente para ver? Ele vai ver que você tem conhecimento e que você apenas está querendo esse número. Então, vamos lá. Ou também tem uma outra forma que muita gente vai achar que é mais prático, que é simplesmente o seguinte, ó, K é igual a raiz quadrada de x, onde K é o número de classes, como a gente já viu em cima, e x também é a quantidade de dados que eu tenho. Então, basta tirar a raiz quadrada do número que você tem. Raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 40, de 50, 60, tudo faz. Titio Trevas, mas são fórmulas muito diferentes, garante a mesma coisa? Sim, vai garantir a mesma coisa aqui, talvez com uma precisão um pouco maior, um pouco mais bacana fazer por essa aqui. Essa aqui é meio que sim, já que tem que fazer de alguma maneira, vamos fazer essa aqui mais rasteirinha, mas também te dá uma condição muito interessante para você fazer. E aí você vai escolher qual é a fórmula que você vai fazer. Não tem muita regra para isso, não. Então vamos ver aqui esse problema que eu dei lá no início de distribuição de frequência. Só que agora eu tirei aqui, ó. O original era construir uma distribuição de frequências com 5 classes. Eu tirei aqui com 5 classes para simular um problema onde não é te dado o número de classes. Você primeiro vai ter que descobrir o número de classes. Então tá aí, eu construí a distribuição de frequência para os dados de pesquisa abaixo. O que importa aqui é que eu tenho um total de 30 dados. Então esse 30 aqui será o nosso famoso x. Então lá nas fórmulas onde tiver x, eu vou colocar o 30 porque eu tenho 30 informações. Ok? Tá bacana? Então vamos aos cálculos. Vamos ver como é que seria o cálculo do número de classes para esses 30 dados que nós temos ali dos turistas. Vou fazer pelas duas formas. Então vamos à primeira. A gente já sabe que K é igual a 1 mais 3,3 log de x.
Então eu terei que o K vai ser 1 mais 3,3 log de 30. Logaritmo de 30 na base 10. Beleza? Porque x vale 30, que são 30 dados. Então vamos lá. A única coisa que mudou de uma linha para outra foi que eu substituí o x pelo 30. Ok? Então vamos lá. Então vamos agora calcular o log de 30 na base 10. E para isso a gente vai usar a calculadora. Então, vou trazer a calculadora para vocês. Então, está aqui. Eu trouxe a calculadora para vocês. A calculadora está no modo científico para vir essas opções aqui em cima. É a própria calculadora do Windows que eu tô usando. Então, aqui, eu preciso calcular o logaritmo de 30 na base 10. Aqui eu já tenho uma tecla chamada log. Você vai ver que no seu aplicativo Android, o aplicativo calculadora, tanto do Android como do iPhone, também tem. Se você tiver uma calculadora um pouquinho mais bacaninha, que não aquela de 50 centavos que tu compra na feira, ela também vai ter a tecla log, que é o logaritmo de qualquer número na base 10. Então eu vou pegar aqui o número que é 30 e vou apertar a tecla log e ele me dá aqui o logaritmo, ó, 1,4777, né, 47712. Eu só vou usar dois números depois da vírgula, que é o 47. Então olha aqui para o terceiro, que é 7, então vai dar aproximadamente 1,48. Está mais próximo de 1,48. Então é isso que eu vou usar aqui na minha apresentação, 1,48. Beleza? Então o log de 30 na base 10 é 1,48 e eu tirei essa informação da calculadora. Agora eu tenho uma expressão matemática que eu tenho uma soma e uma multiplicação e você sabe que primeiro vai ter que resolver a multiplicação. Então eu terei que o número de classes vai ser 1 mais 3,3 multiplicado por 1,48 vai dar 4,88. Que somado com 1 vai dar 5,88. Ora, Titi Trevas, mas não dá para colocar 5,88 classes? Não dá. Então a gente arredonda para 6. E o detalhe aqui, e esse detalhe vai ser importante para a próxima maneira de calcular, é que a gente vai arredondar não seguindo as regras de arredondamento. A gente vai arredondar obedecendo uma única e simples regra. Vamos arredondar para o próximo número inteiro. Então, presta bem atenção. Próximo número inteiro. E não utilizando aquela regra de arredondamento. Se o número depois da vírgula for até 5, então você mantém a casa anterior. Se for acima de 5, você soma mais 1 na casa anterior. Então, não vamos usar esta regra de arredondamento. Nós vamos utilizar um critério, que é, vamos pegar a próxima casa inteira. Beleza? Então, guarde isso, que vai ser importante agora nessa segunda maneira. Então, a gente pode calcular desta maneira, ou usando a segunda fórmula, que é simplesmente tirar a raiz quadrada da quantidade de dados que nós temos. Então, vai ser a raiz quadrada de 30. E se você tirar a raiz quadrada de 30, eu vou trazer a calculadora de novo para a gente. Então, vamos ver aqui. Então, eu trouxe de novo aqui a calculadora. Então, eu vou colocar 30 e vou aqui no símbolo da raiz quadrada aqui, ó. Vai dar 5,477. Então, eu vou usar só duas casas, vai dar 5,48. Ok? Então, eu vou dizer que 5,48. Mas lembra do critério que eu falei que a gente ia usar? A gente vai usar o seguinte, vamos para o próximo número inteiro. Então, 5,48, o próximo número inteiro é o 6, não é o 5. Pela regra do arredondamento aqui, eu poderia ter aqui, ó, como é 4, aí eu poderia vir para cá. Aí alguém ia falar assim, mas aqui é 8, então daria 5,5. Aí 5,5 eu posso já para 6. Ou então tem gente que já vai olhar logo direto para esse 4 e vai falar que deveria manter o 5. Não importa. A gente vai usar o critério. Vamos pegar o próximo número inteiro de 5,48. O próximo inteiro é o K igual a 6. Beleza? Tio Trevor, então quer dizer que você fez errado? Lá quando você mostrou para a gente, você pediu para construir com 5 classes, mas nos cálculos está dando para 6. Não. Quando for já pedido no problema, você usa aquilo que foi pedido no problema. Então, se lá tinha 5 classes, vamos usar 5 classes. Quando não for dado a quantidade de classes, a gente vai pegar a primeira fórmula ou vai pegar a segunda fórmula e vai calcular a quantidade de classes. Beleza? Não tem nada de errado. Uma coisa é quando é dado o número de classes direto no problema e outra coisa é quando não é dado. Beleza? Ficou tranquilo isso? Muita gente estava pedindo para o Tio Trevas responder essa questão. Nos comentários eu respondi aí umas 5, 6 pessoas diferentes, então decidi fazer essa videoaula agora. Não se esqueça, se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, dá a sua inscrição, clica aí, dá um tapinha no botão de inscrever-se e também dá aquele joinha que facilita demais a divulgação dos vídeos de Tio Trevas no próprio YouTube. Tá legal, galera? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e bons estudos.